nós vamos conversar com a psicóloga camaquense, a Isabela Garcia, para falar sobre um tema muito importante nas nossas vidas. Inclusive agora, durante o intervalo, a gente falava sobre isso, né? Como é importante nós termos uma organização da nossa vida. E aquele anúncio que eu fiz no início do programa, né? Metas para 2024. Será que você já estabeleceu as suas metas para ver se vai cumprir todas elas ao final do ano, para conseguir alcançar esses objetivos? Esse é um dos temas que nós vamos conversar hoje, né? Boa noite, Gil. Obrigada mais uma vez pelo convite. Finalmente deu certo de estar aqui. Então, eu sempre digo, tudo é planejamento e tudo é organização na nossa vida, né? Então, a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente quer quando a gente tem objetivos bem definidos, quando a gente tem clareza do que é importante na nossa vida, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, sobre planejar, mas e de fato conseguir a ação, né? Porque eu escuto muito das pessoas, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer, né? Então, por que não consegue? Né? Então, falar um pouquinho sobre isso, trazer informação para o pessoal. Bom, por que é importante estabelecer metas? Bom, tudo que a gente faz na nossa vida é definido por algum objetivo. Tu acorda todos os dias por conta de objetivos que tu tem. Tu vai trabalhar por objetivos que tu tem. Tu vai para academia, né? Tudo que tu faz tem um objetivo por trás. Quando a gente tem muito mais clareza do que é importante na nossa vida, seja qual for a área da nossa vida, a gente consegue, de fato, a ação muito mais fácil, né? E aí eu gosto muito de falar sobre planejamento, sobre organização, porque não é só eu saber também o que eu quero fazer, né? Então, eu quero começar a fazer uma atividade física, né? Mas por que eu não consigo? Porque eu não determino um horário na minha agenda, porque eu tenho outros compromissos, então eu acabo priorizando outras coisas e não priorizo isso, né? Então, eu falo que tudo inicia com clareza, né? Então, eu uso uma ferramenta com os meus pacientes e nas mentorias, que é a Roda da Vida. Muitas pessoas conhecem essa ferramenta, é uma ferramenta muito utilizada por coach, em que ali tu vai pontuar e definir como que tu avalia cada área da tua vida, né? Físico, financeiro, relacionamento, religião, né? Então, como que tu pontua? E a partir daí, aquelas áreas que tu tem uma pontuação mais baixa, quais são os objetivos que tu define para que tu consiga aumentar essa tua pontuação. Então, se eu pontuo 3 em saúde, o que está faltando? Está faltando eu beber mais água, está faltando eu iniciar uma atividade física, né? Então, eu vou tendo clareza, e isso é um processo muitas vezes, porque em muitos casos as pessoas não têm consciência do que realmente querem naquele momento e o que querem priorizar, né? Mas é importante a gente saber que nós somos um todo. Nós somos saúde, nós somos financeiro, nós somos carreira, nós somos tudo isso, né? E é importante ter esse equilíbrio, definir objetivo em cada uma dessas áreas para que a gente consiga não só ter ações mais assertivas, mas que a gente consiga ter uma vida em equilíbrio e uma vida que a gente esteja fazendo atividades e tarefas que façam sentido para nós, né? Não porque as outras pessoas falam que é importante, mas porque eu realmente acredito que isso é importante na minha vida. Bom, muitas vezes quando a gente fala em metas, a gente lembra do nosso lado de questões de trabalho, né? Porque no nosso trabalho ele nos exige tudo isso, né? Questões profissionais. Por exemplo, numa empresa, se você é vendedor, tem as metas de venda que precisam ser alcançadas. Você precisa ter uma quantidade mínima de vendas naquele mês para conseguir comissões e tudo mais. E na nossa vida particular isso não muda, acontece da mesma forma, né? Da mesma forma. E aí eu sempre falo assim, qual é o teu objetivo final, né? Claro que a gente não pode pensar só no final, porque muitas vezes o final ou é um número grande, ou eu quero atingir tanto, que é uma meta audaciosa, ou eu quero perder tantos quilos, que é muito, né? Então é importante que tu saiba qual é o teu objetivo final, mas mais do que isso, que tu consiga traçar o caminho até lá, né? Que eu quero chegar nesse lugar, que vai ser gostoso nesse lugar, que eu vou estar me sentindo bem, satisfeito, feliz, realizado, mas que para chegar até lá tem um caminho, né? Então eu gosto muito de trabalhar meta anual, meta mensal, meta semanal, meta diária. Então é um caminho que se constrói para que eu consiga atingir esse objetivo, né? Então é muito importante ter essa clareza do objetivo final, mas mais do que isso, conseguir traçar esse caminho para realizar aquilo que é importante para mim. Eu gostei do comparativo que você falou sobre questão de peso, né? Porque muitas vezes uma pessoa daqui a pouco que está com algum problema de saúde, né? Aí tem um receituário médico, olha, você precisa perder 10 quilos. Mas esses 10 quilos você não vai conseguir montar uma meta para perder em 2 dias. Exato. Os 10 quilos, né? São metas em cima de metas. Olha, você precisa perder tantos quilos nesta semana,
semana que vem mais tantos para a gente conseguir o objetivo que são os 10 quilos. Isso se aplica no nosso dia a dia. O tempo todo, né? Então, por isso que eu falo das diferentes áreas. Ou seja, metas acessíveis, né? Exatamente. E de todas as áreas da vida. A gente tem metas na carreira, eu tenho meta de saúde, eu tenho meta no financeiro, eu tenho meta nos relacionamentos com a minha família, no meu tempo de qualidade. Então, eu sempre falo, é importante fracionar em pequenas metas. Se o meu objetivo, e eu gosto muito de trazer a questão do emagrecimento, porque é uma demanda super alta, né? Então, eu quero perder 10 quilos, mas os 10 quilos não vai vir em uma semana, né? Talvez até poderia vir, mas não de forma saudável. Então, esses 10 quilos vão ser em 4 meses, né? O que eu consigo me comprometer e que seja saudável dentro da minha rotina, do que eu tenho de recursos para o primeiro mês, para a primeira semana, né? O que tu está fazendo em direção ao teu objetivo? O que no dia de hoje, no dia de amanhã, tu vai fazer para atingir o teu objetivo? Né? Porque, eu tenho que perder 10 quilos, mas eu não estou fazendo nenhuma atividade. Então, eu vou colocar para o primeiro mês perder 2 quilos e na primeira semana eu vou fazer uma pesquisa de valor de academia, eu vou comprar mais frutas, né? Então, é fracionar em pequenas metas que se torna também muito mais fácil que eu consiga atingir esse objetivo. Bom, e a gente não pode esquecer, em meio a tudo isso, de questões familiares, né? Porque daqui a pouco você tem essas metas todas e acaba deixando de lado coisas que você hoje gosta de fazer. Eu vou deixar minha família de lado porque eu quero fazer atividade física, eu vou morrer fazendo atividade física. Não é assim que funciona. Há necessidade de um equilíbrio em todas essas tarefas. Família também é uma meta, né? Então, existe um dia da semana em que eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família. Né? Então, na terça-feira, às 19 horas, é o tempo que eu vou parar e que eu vou dar atenção para o meu filho. Eu vou brincar por tanto tempo com o meu filho, né? Na quarta noite é o dia que eu vou jantar, que eu vou cozinhar para minha esposa, para o meu marido. Então, o dia da semana que eu vou fazer uma ligação de vídeo para minha mãe que mora longe. Então, a família, ela também entra como uma meta. E por isso ter essas áreas bem definidas de família, de finanças, de saúde, né? Para que cada uma tu vai definir um objetivo importante. Um objetivo ele é diferente de uma meta, né? Um objetivo é algo que muitas vezes ele é mais grandioso, é algo a longo prazo. A meta são pequenas frações, né? Pequenas metas, pequenos objetivos até um grande objetivo, né? Então é importante que a gente inclua a família, da mesma forma que a gente inclua o cachorro, o tempo com o cachorro, o tempo que eu vou comer uma coisa gostosa, o tempo que eu vou sair para tomar um café com uma amiga, né? Então eu tenho isso na minha vida e eu trabalho com isso porque quem me conhece, acompanha meu trabalho, sabe que o planejamento e a organização fazem parte da minha vida, né? Então eu tenho isso, eu tenho um tempo na semana que eu vou sair para tomar um café com uma amiga, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso e ter isso como também uma área importante da minha vida para que eu disponibilize um tempo para isso, porque senão, é como tu disse, eu tenho uma meta só para o trabalho, só para a saúde e eu acabo muitas vezes deixando a família de lado, deixando o amigo de lado, deixando o namorado de lado. Então é colocar tudo isso dentro de um planejamento para que eu consiga ter tempo para tudo o que é importante na minha vida. Bom, é importante também que as pessoas entendam que na maioria das vezes sair de sua zona de conforto para conseguir alcançar esses objetivos não é fácil. E é completamente compreensível que a pessoa que está nos assistindo nesse momento tenha dificuldades para isso. Então, um acompanhamento de um profissional, ele auxilia para que esse processo seja menos doloroso. Com certeza. É isso que eu sempre trago, né? Muitas pessoas dizem, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Eu sei que isso é importante para a minha saúde, mas eu não consigo me levantar às 7 horas da manhã, que é o único tempo que eu tenho para atividade física, eu não consigo, né? E aí, por isso, o profissional, né, por trás, tanto na psicologia, na psicoterapia, eu desenvolvo o trabalho hoje de mentoria, de planejamento e de organização, que é justamente entender o que tem por trás, porque na maioria das vezes tem muitas questões emocionais ligadas a isso, né? Quais são os meus sabotadores? O que eu estou priorizando? Será que eu não estou colocando prazos irreais? Não estou me cobrando demais? Né? Tem uma vasta... muitas coisas que podem estar interferindo para que tu não consiga cumprir. E o emocional, muitas vezes, ele de fato, ele bloqueia para que eu não consiga cumprir. Né? Então, eu digo o quanto isso é importante para ti. O quanto isso é uma prioridade na tua vida. Como a gente traz a questão da atividade física, né? Porque agora eu tenho uma questão mais severa, agora eu tenho um diagnóstico, alguma questão de saúde em que eu sou obrigada a disponibilizar 1 hora do meu dia para fazer atividade física. Né? Então, que tu não precise ter uma demanda grave para que tu realmente coloque isso como uma prioridade, né? Eu já tive pessoas que me disseram, eu não consigo
levantar às 7 horas da manhã para fazer atividade física. Então eu sempre digo, aqui não se fala não consigo, tudo tu consegue, né? Só qual é a motivação, o quanto isso é importante na tua vida. Se a pessoa que tu mais ama, se a vida da pessoa que tu mais ama dependesse disso, será que tu não conseguiria? Aí a pessoa diz, eu conseguiria. Então o que está te faltando muitas vezes é motivação. É realmente que tu entenda o quanto isso é importante e o quanto tu está motivado para isso. Bom, essas questões emocionais, elas são muito particulares, né? Cada caso é uma situação diferenciada e é por isso que, como a gente já falou aqui outras vezes, né, não é uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Eu vou lá, vou colocar tantas gramas de fermento, tantas gramas de farinha e o bolo vai sair perfeito. Não é dessa maneira que funciona. Nós não estamos falando de uma ciência exata, né? Então, esse acompanhamento é importante para que se faça uma análise caso a caso de cada um desses pacientes, de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento, para entender quais são os pontos de bloqueio, quais são aqueles pontos que precisam de uma atenção maior para ajudar. Muitas vezes você tem essa dificuldade de conseguir estabelecer essas metas e cumprir as suas metas, de mudar o seu ritmo, sair da zona de conforto por conta disso. Então, esse acompanhamento profissional, ele é importante. É muito particular, né? Eu sempre falo, dentro das mentorias, eu tenho os sistemas que eu uso para todos, as ferramentas que eu uso, mas tem ferramentas que não vai fazer sentido para ti, né? É como a pessoa, é que nem a questão da comparação. Mas se o fulano consegue, eu tenho que conseguir. Não quer dizer, né? Qual é a tua realidade? Qual é o teu contexto? Qual é o horário que tu consegue disponibilizar hoje? Né? A comparação, ela prejudica muito essa questão do objetivo, né? Então, se o outro consegue, eu tenho que conseguir. E não, né? A gente precisa entender o contexto que tu está inserido, o tempo que tu tem para isso, o quanto isso realmente é importante para ti, para que a gente consiga ajustar tudo isso e que isso faça mesmo sentido para ti. E muitas vezes também a pessoa diz, me falaram que eu preciso iniciar um Pilates, exemplo, né? Mas eu não sei, não gosto, não faz sentido para mim, eu queria fazer uma outra coisa, mas eu vou me inscrever e vou fazer. Então, muitas vezes é tu realmente que quer isso ou estão te falando que tu precisa disso? Então, tem que fazer sentido para ti. Tu tem que querer buscar isso. Né? Da mesma forma que pessoas que dizem, eu faço e os outros dizem que isso não é legal, que isso não é importante. Né? Não é importante para ele, para ti é importante. Então, por isso que eu digo, é muito particular. Aquilo que é muito importante, que é uma prioridade para mim, não quer dizer que vai ser prioridade para o outro. Né? Então, por isso o profissional, porque aí de forma muito particular eu vou entender o teu contexto, o que tu realmente busca, talvez às vezes até ajudar a traçar metas que tu sozinho não consiga pensar, né? Realmente isso pode ser bacana eu incluir na minha rotina. Né? Então, de uma forma muito particular, a gente traçar todo esse caminho para que tu consiga atingir esse objetivo que é importante, que é prioridade para ti. Isso é tão complicado, né? Porque pode gerar frustrações que vão acabar piorando a situação cada vez mais, né? E aí vem a questão do porquê eu não consigo, dos sabotadores, né? Que eu falo, então, eu não consigo porque eu estou me dando um prazo muito além do que eu consigo, né? Eu não consigo porque eu estou me sabotando, né? Eu estou botando um prazo absurdo, são várias as questões, muitas vezes questões emocionais, né? A questão de ansiedade, muitas vezes eu quero muito algo, aí eu me cobro muito, e aí como eu me cobro muito, eu fico travado, né? A autocobrança, assim como questões ligadas à ansiedade, algumas fobias, traumas, enfim, várias outras questões, a gente acaba se bloqueando. E aí vem a questão do o quanto eu me cobro e o quanto eu não consigo fazer, que gera uma frustração e que às vezes pode até desenvolver alguma questão emocional por conta dessa autocobrança, por conta de estar sempre querendo fazer como o outro faz, cumprir o objetivo que o outro cumpre. Né? Então é muito importante avaliar isso, a questão do quanto eu estou me cobrando e o que eu realmente consigo fazer de uma forma saudável, não de uma forma que vai estar, ao invés de me trazendo benefícios, me trazendo prejuízo. Bom, para aquele telespectador que está nos assistindo neste momento e não traçou meta nenhuma, virou o ano, simplesmente foi aquele feriado, onde o pessoal foi para a praia, daqui a pouco fez alguma confraternização, comeu aquele churrasco, que bom, viramos o ano, tomamos a champanhe, pronto, esse era o meu objetivo. E aquela pessoa que está nos assistindo que agiu dessa maneira e não traçou nenhuma meta, qual seria a tua orientação? Que mensagem você traria para esse nosso telespectador? Isso foi o que eu escutei muito, né? Então, agora que eu vou começar o meu ano, agora quando eu voltar de férias que eu penso nisso. O prazo já está correndo. Exatamente, né? Então, eu sempre digo, o tempo ele está passando, como que tu quer que ele passe, né? Como que tu vai estar dentro desse teu tempo, né? Como que tu tá te sentindo. Então, eu sempre falo que o principal
é tu pegar papel e caneta de forma bem prática e colocar as diferentes áreas da tua vida. Saúde, profissional, financeiro, família, aquilo que faz sentido para ti, né? E que tu divida em grandes áreas. E a partir daí, dentro de cada uma dessas áreas, tu define um objetivo principal para saúde, para financeiro, né? Então, define um grande objetivo. E aí tu vai fazendo um funil, né? Dentro desse objetivo. Quando que eu quero atingir esse objetivo? Então, é muito importante que os objetivos eles sejam específicos, que eles sejam uma ação individual e que eles sejam extremamente específicos, né? Que é uma questão que às vezes as pessoas têm dificuldade. Ah, eu quero comprar uma casa. É algo muito vago. Aonde que tu quer essa casa? Até que valor essa casa? Quantos quartos tem que ter essa casa? Deixa o teu objetivo bem específico. Quanto mais específico, mais clareza tu vai ter, né? Então, eu quero juntar dinheiro. É uma coisa que eu escuto muito. Quanto que tu quer investir? Quanto que tu quer juntar até o mês tal, né? Então, define uma data e a partir daí define o que tu vai fazer. O que tu consegue te comprometer no primeiro mês ou no primeiro trimestre. O que tu consegue te comprometer para essa semana? Qual vai ser o pontapé inicial? Quais são os recursos que tu tem ou tu precisa buscar algum recurso? É um recurso financeiro? Tu precisa comprar alguma coisa? Tu precisa investir alguma coisa para que tu chegue até esse objetivo? Então, é ter sempre o objetivo, o quando e o que eu preciso fazer, né? Então, ter as áreas e ter essas 3 perguntas vai te trazer mais clareza para cada uma dessas metas. E aí, depois disso, eu sempre digo que a gente tem um planejamento semanal, né? E aí eu trago a questão da organização sempre, de tu, de fato, ter um planejamento semanal, né? Porque senão vai passar mais uma semana e dizer, passou mais uma semana e eu não fiz nada para mudar isso aqui, né? Então, dentro da tua semana, coloca ali, na quinta-feira, às 18 horas, eu vou fazer uma caminhadinha, já vou começar, vou fazer 30 minutos de caminhada, né? Então, define um dia e um horário da tua semana em que tu vai estar fazendo algo por um objetivo que é importante teu. Talvez tu ainda não faça, né? Mas qual é o pontapé inicial? Se precisar, faz uma pesquisa, pergunta para pessoas que já fazem isso, né? Enfim, investiga e vê o que tu precisa para que tu consiga atingir esse objetivo. Bom, como é um ano bissexto, a gente ganhou um dia a mais. Verdade. Nesse ano de 2024 para cumprir essas metas. Só que não esquece que já passaram-se 9 dias. Exatamente. Né? E nesses 9 dias, será que a gente já fez alguma coisa? Ainda dá tempo, né? Dá tempo da gente mudar a nossa forma de agir nessas situações. Que o ano ele não inicie somente ali no 1º de janeiro, né? Ele pode estar iniciando hoje. Então, hoje eu já tenho algo que eu quero muito fazer. Mas eu vou deixar para começar em março, porque aí vai voltar as aulas, porque eu escuto muito isso, né? O ano realmente começa depois que voltam as aulas, a gente escuta muito isso, né? Não, o ano começou na outra semana, né? Então, define hoje, o que tu consegue hoje, mesmo que tu esteja de férias, mesmo que tu esteja, enfim, independente do teu ambiente, do teu contexto, diante dos recursos que tu tem, qual é o melhor que tu pode dar hoje em direção a um objetivo? Então, a gente sempre tem recursos que estão ao nosso alcance. Então, hoje, o que eu consigo fazer? Né? Essa questão da dieta, de atividade física, às vezes o pessoal acaba abandonando nas férias. Acontece com muitas pessoas, né? Então, nas minhas férias, eu vou estar lá, eu vou estar com bastante tempo. Então, por que eu não posso disponibilizar 1 horinha do meu dia para fazer essa caminhada? 1 horinha do meu dia para sentar e assistir uma aula de um curso que eu estou iniciando e que é importante para mim. Então, a gente tem tudo nas nossas mãos, né? A gente tem esse tempo, só falta muitas vezes a gente planejar e a gente organizar. Mas tudo que tu quer, tu consegue realizar com um bom planejamento e organização. Traçar metas familiares, isso dá certo? Daqui a pouco, quem está nos acompanhando agora em casa, prepara aquele chimarrão, vamos sentar na volta da mesa, vamos traçar nossas metas, né? A gente quer ter uma renda familiar de, sei lá, 5 mil reais. A gente quer que em dezembro a gente tenha essa renda familiar de 5 mil reais. Tipo, o que nós vamos fazer? O que cada um vai fazer na sua parte para que isso aconteça? Nós vamos ter como meta uma viagem no próximo verão. Tipo, eu quero começar a planejar agora uma viagem para um lugar que é um valor que daqui a pouco hoje eu não tenho condições. Essa meta familiar funciona? Será que tem comum ajudar o outro para conseguir esse objetivo? Com certeza, e aí por isso que eu falo que é importante estar alinhado, né? Às vezes dentro de um casamento, o quanto é importante estar alinhado a isso, né? Eu sempre digo, sobre o outro, a gente não tem controle. A gente tem controle no que nós podemos fazer, eu tenho controle sobre as minhas ações, né? Então, em alguns momentos acontece das pessoas não conseguirem com que o outro esteja alinhado com as metas, né? Então, um tá de dieta, o outro não tá,
né? Um quer juntar dinheiro, o outro quer priorizar, né, comprar alguma outra coisa, enfim. Mas é muito importante que tenha esse alinhamento. Então, juntos, o que a gente consegue por isso? E ver se o que é importante para ti é importante para outra pessoa também, né? Porque não pode ser algo ruim, algo que está desgastando uma relação. Então, é importante que os objetivos futuros estejam alinhados, né? A gente quer isso juntos, a gente quer buscar isso juntos, né? Mas precisa muito ter esse momento de alinhar metas, né? Do que eu quero e do que o outro quer também. Mas é super importante, né, na família, não só enquanto casal, mas com os filhos, né? É mostrar desde cedo para as crianças a importância de estar traçando isso, de que é importante tu entender que um dia tu vai conquistar muitas coisas na tua vida, mas que vai ter um caminho até lá, né? Então, como que a gente pode começar? Isabela, obrigado pela tua visita hoje aqui no programa. Acho que foi bem válido a gente poder falar sobre essas questões e, quem sabe, dar uma sacudidinha, né? Quem está nos assistindo aí, para a gente começar a se organizar melhor para esse ano de 2024, que está só começando. Sim. Dá tempo de estabelecer as metas ainda. Com certeza. Obrigada, Gil. Espero ter despertado aí, né, a curiosidade. Se quiser acompanhar mais o meu trabalho, então lá no Instagram eu falo muito sobre isso, trabalho de forma ativa ali. Então é o @IsabelaGarciaPsico, né? Caso queiram fazer alguma troca, manda mensagem por lá, eu fico à disposição e fico à disposição do programa também. Muito bem, obrigado então. A psicóloga Isabela Garcia, psicóloga aqui da cidade de Camaquã, atende aqui no nosso município. Procure nas redes sociais e se informe também sobre outros procedimentos que ela realiza aqui no nosso município.